Bem-vindo ao Guia do Usuário do Grandstream GWN7803P, um switch de rede gerenciável Layer 2++, ideal para pequenas e médias empresas. Ele oferece alta capacidade de switching de 88 gigabits para conectividade Gigabit Ethernet de alta velocidade com portas Uplink SF+. Este dispositivo robusto inclui recursos avançados como VLAN para segmentação flexível, QoS para priorização de tráfego e funções de segurança abrangentes, como inspeção ARP e proteção DOS. Além disso, o GWN7803P conta com PoE inteligente para alocação dinâmica de energia PoE, PoE Plus e PoE++, e diversas opções de gerenciamento versáteis e gratuitas, incluindo WebView integrada, GWM na nuvem e GWN Manager. Para iniciar a instalação física, primeiro verifique o conteúdo da embalagem do GWN7803P para confirmar a presença do switch, cabo AC, kits de montagem em rack, parafusos, cabo terra, pés de borracha e o guia de instalação. Para a instalação em mesa, simplesmente cole os 4 pés de borracha nas ranhuras circulares nos cantos inferiores do chassi e posicione o switch em uma superfície estável. Se a opção for instalação em rack de 19 polegadas, fixe os acessórios de montagem em L nas laterais do switch e, em seguida, fixe-o no rack padrão. Após a montagem, conecte o cabo de energia e o cabo terra na parte traseira do switch antes de ligá-lo ao sistema de alimentação. Por fim, conecte o cabo console RJ45 à porta console do switch e a outra extremidade, DB9 ou USB, ao seu PC para acesso via linha de comando CLI. Nos primeiros passos com seu GWN7803P, é importante entender o significado dos LEDs. O LED do sistema indica azul sólido para uso normal, azul piscando para provisionamento, vermelho sólido para falha na atualização e vermelho piscando para restauração de fábrica. O LED da porta, dados, mostra verde sólido quando a porta está conectada sem atividade e verde piscando quando há dados em transferência. Já o LED da porta PoE indica amarelo sólido para a porta Ethernet conectada e alimentada por PoE sem atividade e amarelo piscando quando há dados em transferência e a porta está alimentada por PoE. Para acesso à interface web, GUI, se não houver DHCP, o IP padrão é 192.168.0.254. Acesse https://ip do switch e utilize o nome de usuário admin com a senha aleatória que você encontrará no adesivo do dispositivo. Para acesso remoto via SSH, abra seu terminal, digite o comando ssh/ip do switch e insira as credenciais padrão para login. Após o login, a página System Info, Informações do Sistema, é o seu painel inicial, exibindo dados básicos, o status de recursos como CPU e memória, o status do PoE e eventos recentes do sistema. Em Status de Recursos e PoE, você monitora em tempo real o uso da CPU e da memória, além do consumo total de energia PoE e a energia restante em mAh. A seção Port Info oferece uma representação visual do status e da velocidade de cada porta, utilizando cores distintas para identificar portas ativas, inativas ou com problemas, incluindo o status de energia PoE. Para análises mais profundas, a seção Statistics, Estatísticas, fornece métricas detalhadas sobre o tráfego de rede, como octetos, pacotes e descartes, cruciais para monitoramento e solução de problemas. Finalmente, em Status PoE e Fibra, para portas PoE, é exibido o status e uso da fonte de alimentação, enquanto para portas SF+, são apresentados detalhes como perda de sinal, temperatura e potência RX/TX. Nas configurações básicas de porta, você pode habilitar ou desabilitar a porta, adicionar uma descrição e definir a velocidade. Para portas Ethernet de cobre, as opções são Alto, 100, 100, 1000 megabits. Para portas SFP Plus do GWN7803P, incluem 100 megabits, 1000 megabits, 2.5 Gbps e 10 gigabits, com 10 gigabits sendo o padrão.
Também é possível configurar o modo duplex e o controle de fluxo. A função Grupos de portas permite agrupar portas físicas e legs sobre um ID lógico, facilitando a classificação e a aplicação de configurações em lote, como VLANs. O Jumbo Frame permite especificar seu tamanho com um intervalo válido de 1518 a 12.288 e padrão de 9.216. Para monitoramento e solução de problemas, a seção Estatísticas de porta exibe em tempo real o fluxo de dados, incluindo octetos, pacotes, taxa de transmissão e pacotes com erro. A agregação de link, ou lag, permite agrupar portas físicas para criar um único caminho de dados de alta largura de banda, implementando o compartilhamento de carga de tráfego e aumentando a confiabilidade da conexão. Você pode escolher entre dois modos de balanceamento de carga, por endereço MAC, que distribui o tráfego baseado em diferentes MACs, ou por endereço IP/MAC, que considera ambos, permitindo que pacotes de IPs distintos, mas com o mesmo MAC, utilizem links diferentes. O tipo de lag pode ser estático, onde pacotes são enviados sem negociação, ou LACP, Link Aggregation Control Protocol, que negocia com a porta remota para maior confiabilidade, ativando o membro após a negociação bem-sucedida. Nas configurações da porta lag, é possível habilitar o grupo, adicionar uma descrição e especificar a velocidade, o Jumbo Frame e o controle de fluxo para o grupo agregado. Por fim, na configuração LACP, que é baseada em prioridade, você pode definir a prioridade do sistema, padrão 32.768, e a prioridade individual de cada porta, padrão, lembrando que valores menores indicam maior prioridade. A tabela de endereços MAC registra a correspondência entre endereços MAC, interfaces e VLANs, sendo essencial para o encaminhamento direto de pacotes. Se uma entrada não existe, o pacote é transmitido via broadcast. As entradas dinâmicas são aprendidas automaticamente e o Aging Time, tempo de envelhecimento, por padrão 300 segundos, define seu tempo de vida antes de serem excluídas se não atualizadas. Endereços estáticos são atribuídos manualmente e não expiram, enquanto os endereços black hole, buraco negro, são usados para bloquear tráfego de MACs não confiáveis, descartando os pacotes. A detecção de loopback faz com que a porta envie pacotes de detecção periodicamente. Se um loop for detectado, a porta é automaticamente desativada para prevenir tempestades de broadcast e manter a operação normal da rede. A recuperação automática de porta permite que uma porta desativada por falhas como detecção de loop, STP BPDU Guard ou Port Security retorne ao estado up após um atraso especificado pelo usuário. As redes locais virtuais, ou VLANs, agrupam hosts com requisitos comuns para que se comuniquem como se estivessem no mesmo domínio de broadcast, independentemente de sua localização física. Na página VLAN Port Settings, você pode configurar o tipo de link da porta, escolhendo entre Hybrid, híbrido, Access, acesso, Trunk, tronco ou King Queue, double tagging. O PVID, Port VLAN ID, é o ID da VLAN padrão atribuído ao tráfego não marcado, untagged, que entra na porta. Em relação aos membros da porta, portas tagged, marcadas, esperam quadros com tags VLAN, sendo ideais para conectar switches, enquanto portas untagged, não marcadas, esperam quadros sem tags, conectando dispositivos finais. Por fim, a filtragem de entrada define se essa função está habilitada na interface, estando disponível apenas para portas híbridas e ativada por padrão para maior controle de tráfego. A VLAN de voz é uma VLAN dedicada para o tráfego de voz, como chamadas IP, isolando-o de outros tráfegos para garantir priorização, latência mínima e qualidade de áudio ininterrupta. O usuário pode configurar a VLAN de voz utilizando diferentes métodos: Auto Voice VLAN via LLDP, OI marcado Tagged OUI via LLDP ou Tag VLAN, ou OI não marcado Untagged OUI. O OI, ou Identificador Único da Organização, é um identificador exclusivo de 24 bits atribuído pela IEE ao fabricante de um dispositivo, compondo os primeiros bits de um endereço MAC.
Adicionalmente, o switch suporta VLAN baseada em MAC, uma técnica onde a atribuição de VLAN é feita com base no endereço MAC de origem dos quadros recebidos, permitindo que dispositivos com o mesmo MAC compartilhem uma VLAN. Também estão disponíveis as VLANs de protocolo, que são divididas conforme o tipo de protocolo, como IP ou ARP, e o formato de encapsulamento do quadro de dados. O protocolo Spanning Tree, STP, é fundamental para evitar loops de rede, detectando automaticamente links redundantes e bloqueando os desnecessários, prevenindo tempestades de broadcast e grandes interrupções. O GWN7803P suporta diversos modos de operação: o STP original, o RSTP, rápido e recomendado, o MSTP para gerenciar múltiplas VLANs e o RPVST Plus, que oferece rapidez por VLAN. Nas configurações de porta STP, você pode habilitar o STP por porta ou leg e configurar a prioridade, custo do caminho, porta de borda, Edge Port, proteção BPDU, BPDU Guard e o filtro BPDU para controle preciso. Para redes mais complexas, as instâncias MST, MSTP, permitem mapear o tráfego de diferentes VLANs em até 16 instâncias MST independentes, 0,15, o que reduz a sobrecarga em redes com muitas VLANs. Por fim, se o modo PVST for selecionado, é possível definir a prioridade da bridge, o tempo hello e o custo do caminho, path cost, por VLAN e por porta. As interfaces IP de VLAN são interfaces virtuais Layer 3 que possibilitam a comunicação e roteamento entre diferentes VLANs, atuando como o endereço de gateway para cada VLAN. Ao criar uma interface IP de VLAN estática, você pode vincular um servidor DHCP para que os hosts dessa VLAN obtenham endereços IP automaticamente a partir de um pool configurado. O agente de retransmissão DHCP, ou DHCP Relay, permite que o switch encaminhe mensagens DHCP entre clientes e servidores localizados em redes ou VLANs distintas, inserindo seu próprio endereço de interface como gateway. A tabela ARP exibe e gerencia mapeamentos de endereço IP para MAC, sendo dividida em entradas dinâmicas, aprendidas automaticamente, e estáticas, configuradas manualmente. Além disso, o switch suporta ND, Neighbor Discovery, o protocolo IPv6 que substitui o ARP e atua como cliente DNS, permitindo a resolução de nomes de domínio para endereços IP. Qualidade de serviço, QoS, garante a entrega de ponta a ponta, permitindo que fluxos de tráfego de alta prioridade, como voz e vídeo, sejam agendados preferencialmente em relação a outros, mesmo em cenários de congestionamento. A prioridade de porta permite habilitar ou desabilitar a prioridade da porta e definir o modo de confiança, Trust Mode, para o tráfego de entrada, escolhendo entre QoS, DSCP, QoS, DSCP ou IP Precedence. O mapeamento de prioridade realiza a conversão entre a prioridade QoS transportada no pacote e a prioridade interna do dispositivo, garantindo a qualidade de serviço diferenciada. Para gerenciar o congestionamento, o agendamento de fila determina a ordem de processamento dos pacotes, suportando algoritmos como Strict Priority, SP, Weighted Round Robin, WWR, e Weighted Fair Queuing, WWQ, além de suas combinações. Por fim, o limite de taxa, Rate Limit, utiliza o mecanismo de Token Bucket para limitar a taxa total de todos os pacotes enviados ou recebidos em uma interface, controlando o fluxo e prevenindo o congestionamento. Para garantir a segurança da rede, o controle de tempestade, Storm Control, limita a taxa de pacotes de broadcast, multicast desconhecido e unicast desconhecido, configurando limites para evitar tempestades e permitindo ações como descartar pacotes ou desativar a porta. A segurança de porta converte endereços MAC aprendidos em endereços MAC seguros, dinâmicos, estáticos ou sticky MAC, para impedir que usuários ilegais se comuniquem através da interface. O isolamento de porta permite a separação de dados Layer 2 entre portas que pertencem à mesma VLAN, adicionando-as a um grupo de isolamento.
As listas de controle de acesso, ACL, funcionam como filtros de pacotes, utilizando regras baseadas em endereço, porta ou protocolo, para permitir, negar, desligar a porta ou redirecionar o tráfego correspondente. Por fim, a vinculação de ACL permite associar regras ACL, baseadas em MAC ou IP, a portas GE/LEG específicas ou a VLANs inteiras, aplicando as políticas de segurança e limite de taxa definidas. A seção de proteção de fonte do GWN 7803P oferece robustas defesas. A inspeção DHCP garante que os clientes obtenham endereços IP de servidores DHCP legítimos e registra a correspondência IP-MAC para prevenir ataques DHCP na rede. Nas configurações de porta DHCP Snooping, você define portas confiáveis que permitirão mensagens DHCP de servidores legítimos, enquanto portas não confiáveis descartarão mensagens, protegendo contra servidores não autorizados. A inspeção ARP dinâmica compara o pacote ARP recebido com a tabela de vinculação gerada pelo DHCP Snooping. Se houver correspondência, o usuário é legítimo. Caso contrário, o pacote é descartado para defender contra ataques man-in-the-middle. A proteção de fonte IP, IPSG, é uma tecnologia de filtragem de endereço IP de origem que impede hosts maliciosos de falsificar endereços IP de hosts legítimos, verificando o pacote IP recebido com a tabela de vinculação. Finalmente, a proteção de fonte IPv6 funciona de maneira análoga ao IP SourceGuard, mas aplica a filtragem e a verificação de vinculação, porta, IP, MAC, VLAN para endereços IPv6. Na manutenção e gerenciamento do sistema, o GWN 7803P suporta a atualização de firmware tanto via upload manual de arquivo BIM quanto via rede, utilizando protocolos como TFTP, HTTP, HTTPS, FTP e FTPS explícito. As ferramentas de diagnóstico incluem logs, ping, traceroute, espelhamento, mirroring, módulo de fibra, teste de cobre e o prático depuração com um clique, one-click debugging para solução rápida de problemas. A funcionalidade de backup e restauração permite retornar o switch às configurações de fábrica ou restaurar configurações salvas anteriormente através do upload de um arquivo de configuração. Nas configurações básicas do sistema, você pode configurar informações essenciais como o nome do dispositivo, localização, configurações de hora, manual ou NTP, fuso horário, horário de verão e agendar reinicializações. Para controle de acesso e usuários, é possível configurar o acesso ao switch via portas HTTPS/SSH, definir o tempo limite de sessão e gerenciar usuários com 3 níveis de permissão: administrador, operador e monitor. Loja Mundi. Tecnologia sem limites para você. Acesse lojamundi.com.br e confira.